Irmãos, falar sobre santidade, sobre juventude, tem sempre uma relação. Na verdade, quando pensamos na questão da juventude cristã, a preocupação ela não deixa de ser algo presente, ela não é inevitável. Quando João escreve a sua epístola, naquele contexto histórico que lá João escreveu, ele também estava preocupado com a sua igreja. Na verdade, a igreja, naquele contexto histórico, ela passava por uma grande influência do gnosticismo, uma filosofia que tentava trazer para dentro da igreja o relativismo com relação à existência desse Deus que nós adoramos. Essa era a preocupação constante de João quando escreve as suas 3 cartas, a primeira, a segunda e terceira João, e quando ele fala aos jovens nesse texto específico que lemos. Na verdade, quando olhamos o texto, João ele poderia estar relatando palavras de alertas ou palavras de advertência, mas não. Na verdade, o que nós lemos são palavras que contêm elogios e certezas tranquilizadoras. João vai dizer: olha, jovens, eu escrevo a vocês porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vocês e vocês já venceram o maligno. Ele de fato, irmãos, acreditava que os jovens cristãos eram espiritualmente fortes. Ele acreditava e acredita que os jovens são espiritualmente fortes. E aí, não tentando entrar no contexto etimológico da palavra, mas quando olhamos a partir do verso de número 12, nós vamos ver João falando para 3 grupos específicos. Ele começa falando aos filhinhos, aos pais e aos jovens. E do verso 12, 13 e 14, ele vai fazer um jogo de palavras, onde ele vai repetir isso 6 vezes. 2 vezes para filhinhos, 2 vezes para pais e 2 vezes para jovens. Quando olhamos teologicamente o texto, nós vamos perceber que, na verdade, o que João tem em mente, e podemos aferir isso do texto, do contexto, ele não está falando aqui na idade cronológica, no sentido de jovem ser a sua idade jovem, mas ele está falando aqui na cronologia espiritual, na maturidade espiritual. Filhinhos, provavelmente o texto faz alusão àqueles novos convertidos, aqueles irmãos que estão iniciando na sua fé cristã, na sua carreira cristã. Aos pais, ele está falando daqueles mais maduros, daqueles que já experimentaram, que já vivenciaram a sua carreira e já têm uma certa maturidade cristã. E aos jovens, é aquele intermediário, aquele grupo de pessoas que estão vivendo com vigor a sua alegria, a sua vontade, a sua certeza da salvação e da presença de Deus. Mas na verdade, irmãos, existe uma ideia embutida no texto que a personificação desse Deus na vida dos jovens, na vida do crente, ela passa em termos gerais pela santidade. Embora isso não esteja citado no texto, quando lemos o contexto todo, nós vamos perceber que João fala do perdão dos nossos pecados, o perdão dos pecados passados, aquele momento em que tivemos a oportunidade de ter os nossos pecados apagados e perdoados por Cristo. E dessa forma, o perdão dos pecados passados deve ser acompanhado pela libertação do atual pecado. Ou seja, é necessário que olhemos para trás e entendamos que Cristo nos perdoou, que Cristo veio e chancelou naquela cruz a remissão dos nossos pecados, morrendo em nosso lugar. No entanto, a continuidade da nossa vida, da nossa carreira cristã, ela passa pela necessidade de entendermos que precisamos a cada momento nos libertarmos do pecado atual, do nosso pecado do dia a dia. E aí nós temos embutido a ideia da justificação pela santificação.
Os jovens do tempo de João eram fortes, eles tinham a palavra de Deus permanente neles e venciam o maligno. Isto é resultado de uma vida santificada. Os jovens do tempo de João, eles tinham a palavra de Deus permanentemente na sua vida. Eles eram fortes por conta disso. E eles venciam o maligno. Isso é resultado de uma vida santificada. E aí, queridos, eu gostaria de deixar uma pergunta. Quantos de nós hoje podemos dizer isso? Quantos jovens hoje podem dizer isto? Eu sou forte, a palavra de Deus permanece em mim e eu tenho vencido o maligno. Santidade é vital para a permanência da existência da igreja hoje. Muitas vezes nós, como membros de igreja, não sabemos o que é ser igreja. Não sabemos sequer a nossa responsabilidade como cristãos. Muitas vezes nós jovens não sabemos o que é igreja. Muitas vezes nós jovens hoje não sabemos qual a nossa responsabilidade como cristãos. Para muitos de nós jovens, vida cristã é ir a um prédio e cantar corinhos com um som talvez extremamente alto, utilizando-se de alguns instrumentos, e depois disso voltarmos para casa. E não é à toa que muitas vezes nós encontramos denominações que, olhando por este foco, conseguem criar estruturas aonde arrebatam um sem número de jovens. E estes jovens vão para lá, para permanecer algumas horas em pé, cantando, 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 e depois voltam para as suas casas, entendendo que isso é vida cristã, que essa é a sua responsabilidade. Mas jovens, João está dizendo: olha, vocês são fortes, a palavra de Deus está em vocês, e vocês já venceram o maligno. Irmãos, eu fico tentando olhar a história, e não é saudosismo, mas quando olhamos a história, nós começamos a elocubrar, a pensar, a refletir sobre aquilo que a igreja hoje é, no contexto em que ela está. Será que hoje nós estamos marcando o mundo com as marcas da Igreja de Cristo? Será que hoje nós estamos tornando o mundo um mundo que consiga enxergar diretrizes para que ele possa caminhar a partir da nossa conduta? Talvez, irmãos, nós não tenhamos um viver que apaixone o mundo pelo nosso estilo de vida. Não temos um viver que apaixone o mundo pelo nosso estilo de vida. O mundo precisa olhar para a igreja, o mundo precisa olhar para os jovens e se apaixonar por esse estilo de vida que nós temos e quer ter o desejo de estar conosco. Mas a igreja hoje, ela não tem conseguido imprimir um estilo de mundo que apaixone as pessoas a estar fazendo parte dela. É mais fácil nós sermos apaixonados pelas coisas do mundo e estarmos fazendo as coisas que o mundo nos oferece, do que nós, como igreja,
estarmos fazendo coisas que o mundo se apaixone e queira fazer parte da nossa convivência. Irmãos, a modernidade, ela vai compreender esse processo de secularização da nossa cultura. Vivemos no tempo da modernidade e já começamos a viver o tempo da pós-modernidade. Quando vamos olhar os livros seculares, nós vamos enxergar isso claramente. Vivemos no pós-modernismo. A pós-modernidade, ela se torna o estilo do abandono da própria cultura. O que vale é o agora, é o imediatismo. O traço mais forte da modernidade era a crença de que o mundo e o homem poderiam ser explicados pela razão. Galileu Galilei, ele resolve dizer que ao lançar dois pesos de uma determinada altura, que estivessem pesos diferentes, eles chegariam ao mesmo tempo no solo. E ele sobe em cima da torre de Pisa, e com duas esferas de aço, de pesos distintos, ele as solta, e elas chegam exatamente no mesmo instante no solo. E com essa ação de Galileu Galilei, ele começa a introduzir a modernidade. O que antes era explicado somente pelo senso do conhecimento, agora deveria ser explicado pela razão. E vivemos no mundo da modernidade e entramos no mundo da pós-modernidade. Aquilo que na modernidade deveria ser explicado pela razão, na pós-modernidade tem como traço mais forte o desinteresse em explicar tanto o homem como o mundo. Agora vale tudo. Eu não preciso explicar mais nada. Orar para chover? Para quê? Se a chuva é um fenômeno natural, vai chover quando tiver que chover. O relativismo toma conta da igreja. Vão orar para chover por quê? Isto não é fé, isto é razão, é um fenômeno natural. Quando Deus quiser, choverá. Irmãos, nesta época em que vivemos no contexto da pós-modernidade, onde tudo é relativo, onde os questionamentos são os mais diversos possíveis, aonde esta geração que vive hoje é uma geração que questiona o questionável e questiona o inquestionável. É uma geração de jovens que não se conforma com o status quo, com o comum. É uma geração de jovens que quer novidade. Nós queremos novidade. E nós queremos fazer da religião uma novidade a cada dia. Queremos estar na igreja vivendo uma novidade a cada dia. Cantar os mesmos cânticos? Cantar hinos do cantor cristão? Cantar hinos do HCC? Orar? Não! Eu quero uma igreja de novidade. É certo que em Cristo nós vivemos uma novidade de vida a cada dia. Mas o pós-modernismo, ele traz para dentro da igreja a ideia do sentido de que tudo é descartável. Até vir à igreja é descartável. Eu posso adorar a Deus na minha casa? Eu posso adorar a Deus pela internet? E nós vamos descartando, e nós vamos relativando, trazendo o relativismo para dentro da religião, para dentro da fé. E João vai dizer: olha, jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vocês, e vocês já venceram o maligno. Mas olha, jovens, isso passa pelo crivo de uma vida de santidade. Não dá para você ser forte,
Não dá para que a palavra de Deus esteja em você. Não dá para que você vença o maligno se a tua vida não for uma vida de santidade. Mas nós não queremos viver uma vida de santidade. Tudo é descartável. Os relacionamentos são descartáveis. As emoções são descartáveis. E nós trazemos isso para dentro do contexto da igreja. Mas João vai dizer: olha, igreja, é importante que vocês percebam que apesar do modernismo, apesar daquilo que o mundo mostra, apesar daquilo que o mundo tenta trazer como correto, existe um padrão, e esse padrão é Cristo. O seu padrão, jovem, é Cristo. E viver uma vida de santidade denota a você uma vida de persistência nos caminhos de Deus, independente de onde você estiver. E é desvantajoso, irmãos, para nós como igreja, que trabalhamos com valores imutáveis aos olhos de Deus, escritos nesta palavra que chamamos Bíblia. É desvantajoso pregar para um mundo que rejeita valores, aonde tudo é relativo, tudo pode, tudo é aceitável, aonde vamos à televisão e percebemos a televisão de uma maneira sutil, embutindo em nossos lares, em nossas mentes, mitos de religião. Algumas novelas, e eu não estou dizendo que você não pode assistir novela, assista a novela, mas algumas novelas, quando vamos olhar, percebemos claramente, tentando colocar o Islã como uma religião extremamente favorável. Algumas novelas tentam dizer que o homossexualismo é algo extremamente natural. Você pode se apaixonar por um outro homem, não tem problema nenhum. E eu corro um sério risco de estar falando isto aqui e ser apontado por alguém que talvez esteja passando na rua como bullying. Eu não posso falar mais isso. Isso é uma forma racista de enxergar as coisas. E é isso que a televisão ensina. É isso que nós vamos percebendo, o relativismo da religião, e nós vamos nos acostumando com isso. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, a palavra de Deus está em vós, e a palavra de Deus diz que o homossexualismo é pecado. Não tem meio termo. Mas pastor, eu não posso me posicionar contra, porque talvez eu vá ser preso por bullying. E aí? Pregar valores imutáveis num mundo aonde nós temos esses valores efêmeros presentes é difícil. É muito difícil. Mas olhamos João, que tem a sua igreja envolta em um outro contexto, mas não menos preocupado com o gnosticismo, a filosofia que entrava dentro da igreja de uma forma assodada, de uma forma violenta, dizendo: olha, esse Deus que vocês adoram não existe, tudo é relativo. Esse Deus não é esse Deus que vocês acham que é. Vocês podem adorar um pedaço de madeira, porque lá Deus está também. Vocês podem adorar uma vaca, porque lá Deus está também. Filosofias gnósticas. Vivemos num mundo onde as relações, elas se tornam tão superficiais, que eu troco de esposo, de marido, como eu troco de celular. Aliás, nós adultos também somos consumistas. Nós temos um celular. O celular, ele serve para receber chamada e fazer chamada. À medida que vamos andando, o celular tira foto, o celular grava, o celular acessa a internet, pararé, 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 e nós, talvez no afã de estarmos, abrindo parênteses, não estou dizendo que você não pode ter um iPhone 4, um iPhone 5, pode.
Tenha. Pode ter. O que eu estou é simplesmente trazendo um exemplo de como muitas vezes as coisas que são descartáveis, nas pequenas coisas, nós também somos. Se eu tenho um celular e hoje tenho uma coisa melhor, eu vou comprar um outro que ao invés de tirar foto de 3 megapixels, tira de 5 megapixels. Eu não preciso de um celular de 5 megapixels, mas eu vou comprar, porque é o da moda. Volto a dizer, se você tem um celular de 4 e sai um de 6, compre. Pode comprar. Não tem problema nenhum. O que eu estou trazendo à luz da nossa reflexão é que nós, como igreja, muitas vezes trazemos para esse contexto religioso que nós chamamos igreja, o relativismo. O relativismo das sensações, o relativismo das emoções, o relativismo da nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Por isso, irmãos, é desvantajoso para nós falarmos para esta geração, cujos valores são tão efêmeros, tão passageiros, de valores imutáveis. A honestidade é um valor imutável. E o que o mundo apregoa é que ser desonesto é ser esperto. Seja desonesto, porque o mundo é dos espertos. É o que o mundo apregoa. E a Bíblia vai dizer o contrário. E aí, quando nós vamos fazer as nossas compras, compramos um pão e recebemos um troco a mais, nem que seja 1 centavo, a gente não devolve para o caixa. Afinal de contas, 1 centavo. E nós botamos no bolso. Nós estamos dentro de uma atmosfera relativista, aonde os valores imutáveis de Deus estão sendo confrontados. E o que é que nós, jovens, o que é que nós, Igreja Batista Central, vamos fazer? Como vamos proceder? Quando falamos do amor verdadeiro, do amor que é capaz de dar a sua própria vida em prol do outro, nós falamos de um amor que ama sem ser amado. Não foi isso que Cristo fez por nós? Nós ainda éramos pecadores quando Ele veio, e pela sua graça, Ele morre naquela cruz, sem que você o ame. Ele simplesmente lhe ama. Nos nossos relacionamentos, eu só consigo amar a quem me ama. Se você me ama, se você me respeita, eu lhe amo, eu lhe respeito. Agora, se tu não me amas, se tu não me respeita, eu não quero nem papo contigo. É o que o mundo apregoa. Se junte com quem você pode arrumar alguma coisa, com quem você tem alguma vantagem. Ao seu inimigo, derrube. Ao seu colega de trabalho, pise no pescoço dele, que é para você subir no cargo que ele tem. E a Bíblia nos ensina o contrário, que nós devemos amar os nossos inimigos. Irmãos, ser forte, ter a palavra de Deus em nós e vencer o maligno, é ter uma vida santificada. Não existe uma outra forma de nós sermos fortes, a palavra de Deus permanecer em nós e vencermos este maligno diariamente, que nos coloca um sem número de armadilhas no nosso dia a dia, um sem número de situações para que nós caiamos, se nós não tivermos uma vida santificada. O que passar disso é balela. E aí, jovens, eu procurei elencar aqui pelo menos 4 ou 5 coisas dentro da palavra de Deus que pode nos auxiliar, e a nós como igreja, como nós podemos, sendo cristãos, testemunhar de uma sociedade pós-moderna.
numa sociedade que nos ensina que tudo é relativo, que tudo é descartável, uma sociedade que busca uma novidade dentro de todos os contextos, seja emocional, seja espiritual, seja cultural, seja material. Como nós cristãos podemos ser relevantes numa sociedade pós-moderna? A primeira delas, lembrando que nós temos uma fé que não pode ser aprisionada por nenhuma cultura. Nós temos uma fé que não pode ser aprisionada por nenhuma cultura. A fé que nós temos nesse Deus, ela não está subjugada a qualquer cultura, seja ela antiga, seja ela moderna ou pós-moderna. A nossa fé, ela tem que ser imutável. O Evangelho, irmãos, ele pode se expressar em qualquer cultura, mas jamais pode ser refém dela. O Evangelho pode se expressar em qualquer cultura, mas nunca, jamais devemos permitir que ele seja refém dela, porque no momento em que nós permitimos que a nossa fé seja refém da cultura que nós estamos, essa fé passa a ter os moldes da cultura e não os reflexos das marcas de Cristo. Cristo está acima de qualquer cultura. Você, jovem, não crê em ideias. Você, igreja, não crê em ideologias. Nós cremos numa pessoa. Que pessoa? Jesus Cristo. Se você é salvo, se você é crente, você é propriedade exclusiva de Cristo. E esta deve ser a sua maior convicção. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Santificação começa aqui. A nossa santificação, jovem, a sua santificação, igreja, a sua santificação começa no momento em que você tiver absoluta certeza de que você é propriedade de Deus. Nesse momento, o seu processo de santificação está iniciado. Enquanto nós não tivermos a convicção de que Deus está em nós, de que Ele tem a soberania das nossas vidas, o processo de Deus, da nossa santificação, não se inicia. Porque eu preciso entregar a Deus o controle da minha vida. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa frase é profunda de Paulo. E nós sabemos quem era Paulo. Um cara impetuoso, um soldado romano, chefe, mandava matar, mandava prender. Mas num belo dia ele disse assim: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que aconteceu com a vida de Paulo? Ao invés de mandar prender, ele era preso. Ao invés de mandar açoitar, ele passou a ser açoitado. Ao invés de blasfemar com relação aos crentes, ele passou a ser blasfemado. Mas por quê? Porque ele entendia que agora não mais ele, mas Cristo vivia através dele. E ele dizia mais: a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Você, jovem, pode dizer que não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus? Podemos dizer isso, igreja? Podemos viver isso? Temos testemunhado isso? Temos sido uma geração aonde tenhamos a oportunidade de expressar o que Deus é para o mundo? Santificação começa, irmãos, quando nos damos conta de que somos propriedade de Cristo. Segundo, precisamos estar nos lembrando, jovens, igreja, que existe um chamado à santidade.
E o chamado à santidade implica em imitar a Cristo. 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Palavra de Paulo. Chamada à santificação me remete a imitar Cristo. Temos vivido uma vida de santificação? Se temos vivido essa vida de santificação, nós temos sido o que Cristo quer de nós. Se queremos testemunhar nessa sociedade pós-moderna, é necessário que imitemos a Cristo. Paulo vai dizer em Filipenses 3,17: irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. É chamado, irmãos, para imitar a Cristo e não ao mundo. É fazer o que Cristo quer e não o que o mundo diz que tem que ser feito. E aí Paulo, na sua máxima em Romanos 12, vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os irmãos sabem o que significa e não vos conformeis no grego? Não tomem a forma. É exatamente a palavra no grego. Rogo-vos, pois, jovens, rogo-vos, pois, igreja, que vocês não tomem a forma, mas transformem o mundo. Tomar a forma é eu pegar um jarro de água redonda e encher de um líquido. O líquido toma a forma do jarro redondo. É eu pegar um jarro quadrangular e jogar a água dentro e ele tomar a forma quadrangular. É isso que Paulo está dizendo. Olha, lá no mundo, você não pode tomar a forma do mundo. Você tem que imitar Cristo. Você tem que fazer o que Cristo fez, ou o que Cristo espera que você faça. Se todo mundo defrauda, não defraude. Se o mundo acha que falar mal do outro é correto, não fale. Se o mundo acha que é importante que você seja desonesto, seja honesto. E o que é que Jesus Cristo diz que nós precisamos ser, irmãos? Sal e luz. É imitar a Cristo. E ele diz mais: quando o sal não presta, o que você faz com ele? Joga fora. E nos tempos de Jesus Cristo, o sal era jogado nas escadarias do templo de Jerusalém. Por isso que no texto ele diz: o sal para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Porque era isso que acontecia. Quando o sal não servia mais, ele era jogado pelas escadarias do templo de Jerusalém, porque era uma forma de se servir para que as pessoas não escorregassem. Porque o templo de Jerusalém tinha nas suas entradas pedras extremamente lisas, e as pessoas poderiam escorregar com as chuvas, e se jogava o sal que não prestava mais para servir de tapete, para que as pessoas pudessem pisar. E Jesus Cristo diz: olha, o sal, ele só serve para dar sabor, para fazer a diferença. Se não for assim, é para ser jogado fora. Jovens, igreja, para que sejamos relevantes nesta geração, nessa sociedade pós-moderna, é importante que você seja um imitador de Cristo. A terceira coisa, queridos, que podemos entender é que nós, igreja, jovens, como cristãos, temos valores que são eternos. Nós temos valores que são imutáveis. Os valores que Deus nos colocou na sua palavra, eles são imutáveis. Passará a geração, entrará a geração, mas a palavra de Deus permanece. O respeito, o amor, a honestidade, a bondade, o domínio próprio são valores eternos. Há valores, irmãos, que são temporais,
são locais, são mutáveis, há valores que são negociáveis, mas os valores do reino de Deus, eles são eternos. Não negocie os valores do reino de Deus. Pelo contrário, faça desses valores a regra de conduta e fé da sua vida, para que outras pessoas possam enxergar Deus, possam se apaixonar por Deus através da sua vida, para que elas possam querer estar ao lado desse Deus. Jovens, é importante que vocês se enxerguem como trabalhadores na igreja de Cristo. É a quarta verdade que nós podemos entender. Os jovens precisam se ver como trabalhadores da igreja e não como desfrutadores de um ambiente jovem na igreja. Como igreja, nós temos a responsabilidade de fazer com que estes jovens se sintam trabalhadores na igreja. Temos a nossa parcela de participação, mas é importante que nós jovens enxerguemos a igreja como um local de trabalho e não como um gueto. Culto jovem, semana do jovem. E eu tive uma conversa com os jovens, eles estão aqui, se eu estiver mentindo eles podem me desmentir. Sentei com eles ali e disse: vamos fazer desta quinzena uma experiência para que a igreja possa perceber que dentro da igreja existem jovens que querem trabalhar para o crescimento do reino de Deus. Não existe um apêndice dentro da igreja. Nós estamos comemorando a quinzena dos jovens, temos tido uma participação mais presente dos jovens, mas os jovens são a igreja. Não podemos fazer com que os jovens se sintam jovens somente em agosto, porque eles só vão trabalhar em agosto. Jovens, vocês precisam se enxergar como trabalhadores na igreja de Cristo. E muitas vezes nós, igreja, aí nós falamos de nós adultos, nós temos culpa, porque nós vamos compartimentando a igreja, transformando a igreja em pequenos espaços, em guetos. É o culto jovem, é o louvor do jovem, é o culto da terceira idade, é o culto da MCA, e nós vamos compartimentando a igreja. Não que isso não seja saudável, irmãos, o é. É necessário que tenhamos esses espaços para que assuntos pertinentes à área sejam discutidos, para que palestras pertinentes à idade sejam desfrutadas. É importantíssimo. O risco é nós fazermos da igreja um grupo aonde tenhamos pequenas igrejas. Esse é o risco. Por isso, jovens, eu digo para vocês, vocês precisam se enxergar como trabalhadores desta igreja. A igreja, irmãos, é a única instituição do mundo que não existe para benefício dos seus membros. Eu vou repetir, a igreja de Cristo é a única instituição do mundo que não existe para benefício de seus membros. Ao contrário, ela existe para os benefícios daqueles que não são membros da igreja. A igreja existe para abençoar os de fora. Nós não estamos aqui, irmãos, para ficar o tempo todo sentando e nos alimentando. É importante, precisamos. Boas palavras pastorais, boas lições de EBD. Mas a igreja existe para abençoar os que não são da igreja. Os jovens precisam se ver como quem deve viver o evangelho fora de um prédio chamado igreja e de um momento chamado louvor. Ser jovem é muito mais do que ter uma hora de reunião na Unijovem e um momento de louvor aqui. Ser cristão, irmãos, é muito mais do que passarmos uma manhã de domingo ou uma noite de domingo cantando, louvando
e voltarmos para casa. E aí eu estou falando para a igreja também. Igreja, a Igreja Batista Central, ela não existe como instituição para benefício de vocês somente, mas nós existimos para abençoar aqueles que não são desta igreja, para aqueles que procuram uma referência, para aqueles que procuram por quem se apaixonar. E nós cantamos aqui: apaixonado, apaixonado. Não é isso que nós cantamos? Nós somos apaixonados por Cristo ou não somos? Somos. E por que não fazemos desta paixão a paixão de outros? Quantos temos convidado para vir à igreja? Nesta semana, por quantas pessoas você orou e disse: Senhor, domingo que vem à noite é a abertura do mês dos jovens, eu quero levar um visitante. Pode ser uma senhora de 120 anos, mas eu quero levar um visitante. Por quantos nós oramos, irmãos, nesta noite? Para quantas pessoas nós ligamos para que estivessem aqui? E eu me incluo no grupo, tá? Não estou me excluindo não, porque eu estou pregando para mim também. A quinta e última reflexão, irmãos, é que para termos uma relevância nessa sociedade pós-moderna, é necessário, irmãos, que nós reconheçamos que temos uma palavra de verdade que está em nós. E o texto de João nos fala: olha, vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vocês. Precisamos reconhecer que existe uma palavra de verdade que tem atravessado, irmãos, séculos e culturas. Este livro aqui é o livro mais lido no mundo inteiro. É o livro que foi mais impresso em todos os tempos. É um livro que tem milhares de anos. Ele atravessou séculos, atravessou culturas e está aqui na minha mão e está na sua mão. Isto aqui é a palavra que está em você. Jovem, igreja, é necessário que você reconheça que existe uma palavra de verdade que tem atravessado séculos e culturas, que é a palavra de Cristo, e ela deve habitar ricamente na sua vida. Colossenses 3,16: a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Esta palavra, queridos, ultrapassa a de todos os pensadores em todas as épocas, e ela tem eficácia. Ter a palavra em nós não é somente retórica, é vivê-la, expressá-la e divulgá-la. A maneira como eu conduzo a minha vida expressa a maneira como eu vivo a palavra de Deus. Os irmãos percebem a diferença? Uma coisa é eu ter a palavra de Deus na minha vida, a outra coisa é eu conter a palavra de Deus na minha vida. São duas coisas completamente diferentes. Eu tenho a palavra de Deus na minha vida: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu decorei o versículo. Agora, conter o Senhor, que é o meu pastor, e nada me faltará na minha vida, é um passo longo, é santificação, é um processo contínuo e constante. E quando vamos ver essa expressão de novo no grego, a palavra de Deus habita em vós, é algo que começou e continua perpetuamente, dia a dia, na vida do jovem. Essa é a expressão no grego, quando João vai dizer que a palavra de Deus habitava neles. Ela entrou, permaneceu, permanece e permanecerá. O mundo, irmãos, precisa desta palavra que nós temos, porque senão o mundo vai se perder. E Deus disse, através da sua palavra, que Ele voltaria no momento em que todos tivessem a oportunidade
de ouvir a sua palavra. Do que depende de você, jovem? Quantos têm ouvido a palavra de Deus através da sua vida? Do que depende de você, irmão, que está sentado aqui? Quantos têm visto, ouvido, experimentado e sentido a palavra de Deus na sua vida? E aí eu encerro, irmãos, dizendo que, acima de tudo, é necessário, jovens, igreja, que nós compreendamos que o Evangelho é imutável. Nós não devemos estar correndo atrás de redescobertas. Nós não precisamos redescobrir o Evangelho, irmãos. Nós não precisamos criar novas formas de adorar. Nós não precisamos inventar a roda. O Evangelho é imutável, é boa nova, é Cristo presente e atuando. Isso é Evangelho. E na sua vida? É Cristo, o Cristo crucificado, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é Evangelho. O resto é invenção. Evangelho é Cristo, o Cristo crucificado, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é Evangelho. Essa palavra está em você, ou essa palavra pode habitar em você, caso você ainda não tenha Deus como Senhor da sua vida. E a história, irmãos, prova que os jovens têm força. Lutero tinha apenas 31 anos de idade quando pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Calvino tinha apenas 27 anos de idade quando revolucionou a França a ponto de ter que fugir para Genebra para não ser preso. Moody, o pregador das grandes multidões, tinha apenas 27 anos de idade quando em Chicago a sua escola bíblica dominical tinha mais de 1000 crianças, e o fato chamou a atenção de todo mundo nos Estados Unidos, a ponto do presidente americano Abraham Lincoln querer conhecer a escola. Billy Graham, com 30 anos, já havia pregado para mais de 210 milhões de pessoas em 185 países diferentes. Martin Luther King tinha 26 anos de idade quando liderou um movimento contra a desigualdade racial. Foi preso e teve sua casa atacada. Se tornou a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. A história mostra que Deus conta com você, jovem. Mostra que os jovens têm a força. Resta agora se entregar sem reserva para ver o que Deus pode fazer por intermédio da sua vida. Igreja, a história mostra que Deus conta com você. Mostra que você, igreja, tem a força. O que nos resta agora é nos entregarmos sem reserva a esse Deus para ver o que esse Deus pode fazer por intermédio da sua vida. Que Deus nos abençoe. Abaixe a sua cabeça. Eu costumo dizer, irmãos, que a igreja é uma oportunidade de reflexão, de mudança. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Deus sabe, Deus sonda os nossos corações. E talvez seja a oportunidade que você tenha de estar se colocando nas mãos de Deus. Você já tem Deus em sua vida, você já entende o que significa ser salvo, mas talvez tenhamos nos acostumado com o relativismo da vida cristã. E de tudo aquilo que ouvimos nessa noite, talvez seja uma oportunidade de nós reconsagrarmos as nossas vidas a Deus. Dizer assim: Senhor, eu posso fazer mais do que tenho feito. Eu quero fazer mais do que eu tenho feito. Eu quero me colocar nas tuas mãos para fazer mais do que eu tenho feito. Eu quero que o Senhor me use para que o teu poder possa
superabundar na minha vida e eu possa fazer diferença aonde eu estou. Pode ser que você não faça parte de igreja evangélica nenhuma. Pode ser que você até tenha ouvido falar de Deus, já tenha lido sobre Deus, mas não tem Deus como Senhor da sua vida. E nessa noite o que a gente pode dizer para você é que Deus quer fazer morada no seu coração. Deus, Ele precisa de você. Deus está dando a oportunidade para que você possa entregar a sua vida a Deus. É somente ao lado de Deus que você poderá ter uma vida abundante. É somente andando com esse Deus que você terá uma novidade de vida. Foi por você que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Enquanto nós estivermos cantando, ouvindo o cântico, eu gostaria que você que está sentado, se você quer consagrar novamente a sua vida, você já é membro desta igreja ou de uma outra igreja, e você entende que hoje você precisa firmar de novo esse compromisso com Deus, dar uma guinada, dizer: Senhor, eu estou aqui, me usa. Aonde você está, você possa ficar de pé. Não se preocupe em perceber se tem alguém de olho aberto, não, porque esse é um voto seu e de Deus. Você fica em pé no seu lugar, eu vou estar identificando, eu vou estar orando por você. Se da mesma forma você está aqui nos visitando hoje, não faz parte desta igreja, não é membro de igreja nenhuma ainda, mas você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, você quer entregar a sua vida para Cristo, que você fique de pé também. Nós vamos estar orando por você, para que Deus possa estar abençoando a sua vida, e vamos estar acompanhando você nessa sua caminhada cristã. Deus está nos dando a oportunidade de nos santificarmos diante da sua presença. Se você quer isso, enquanto estivermos cantando, enquanto estivermos ouvindo, se coloque de pé para que nós possamos orar por você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste.
Te agradecemos, querido Deus, porque Tu não desiste de nós.